Iniciamos aqui mais um estudo que nós costumamos fazer normalmente a cada 15 dias e estamos numa sequência do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, e o livro que nós adotamos para o nosso estudo é A Voz do Monte, de Richard Simonetti. Nós já vamos hoje para o capítulo 6, versículos 9 a 13 de Mateus, do Evangelho de Jesus, e a página do Richard Simonetti, neste livro, tem o título de Como Orar. E esses versículos 9 a 13 diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, assim seja. Como dissemos, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. Como orar? Nós vimos num outro estudo, quando Jesus fala da oração, que pede aquele recolhimento, entrar no quarto. Então aquilo é se ensinando uma condição de momento, de lugar, de recolhimento. Mas Jesus, sabendo da dificuldade que nós temos, que o povo tinha, que nós temos, de formular as nossas preces, as nossas orações, fez, através do Pai Nosso, uma demonstração de como se deve orar. Então, portanto, vós orareis assim, começa Jesus no versículo 9 do capítulo 6. Então diz Richard Simonetti: a oração, em essência, expressa sentimentos. As palavras ajudam a exprimi-los, mas pode também esvaziá-los, se repetidas muitas vezes. Desaconselhável, pois, o uso habitual de fórmulas verbais que transformam a oração em reza. Ideias penduradas no cérebro que se extravasam pela boca sem interferência do coração. Quando Richard diz aqui que se tornem fórmulas verbais em reza, não quer dizer que a conhecida reza seja algo desprezível. Não, ele quer dizer que quando nós buscamos formular as nossas orações por aquilo que nós já temos guardada na mente, decorada, como se diz, e muitas vezes nós com certeza vamos estar preocupados em lembrar das palavras, da oração em si, e é possível que aconteça, de que nós não consigamos colocar aí na prece o sentimento, que é o mais importante. Então, por isso o Richard diz, ideias penduradas no cérebro que se extravasam pela boca sem interferência do coração. Então, usamos mais a mente para lembrar as palavras a serem pronunciadas do que usamos o coração para manifestar o sentimento. Essa é a questão, não que seja contra, mas vendo qual a dificuldade que pode ocorrer em tais situações.
Geralmente, a reza assume características mágicas. O Pai Nosso, repetido algumas dezenas de vezes, seria capaz de purificar o espírito, invocar a proteção dos anjos, resolver um problema. Usam-na pessoas ingênuas como uma forma cabalística pronunciada mecanicamente, pensamento longe, pressa em chegar ao fim. Orações assim não ultrapassam o teto da superficialidade. Há muitas palavras e uma intenção, mas nenhum sentimento. É o que nós dissemos que pode ocorrer, né? Quando nós vamos aí para a repetição de uma coisa pré-determinada, de umas palavras, das rezas decoradas. Então fica aquela preocupação com o tempo, com a quantidade, com as palavras, e acaba acontecendo que, como disse, há muitas palavras e uma intenção, mas nenhum sentimento, né? Não nos esqueçamos que na oração o mais importante de tudo é o sentimento, é aquilo que nós manifestamos, é aquilo que as nossas palavras representam, mas vindo mais do coração do que do cérebro, da cabeça. Às vezes, o crente formula promessas. Se Deus atender a minhas rogativas, rezarei 200 vezes o Pai Nosso, por intenção das almas sofredoras. Isto é mais lamentável ainda, porquanto se trata de um negócio que propomos a Deus e desonesto, pois o que se está oferecendo em troca de benefícios importantes não significa nada em virtude das limitações impostas pela reza. Nós costumamos as chamadas promessas, né? Estamos querendo fazer aí com Deus uma barganha, né? Se eles nos conceder tal benefício para nós ou para alguém de nossos interesses, a gente reza tantas orações. No caso, ele está citando, né, eu rezarei 200 Pai Nossos, mas outras orações decoradas, outras que a gente saiba, que as nossas religiões admitem. Então a gente procura fazer aí uma troca. E, sem dúvida, é uma barganha que não significa nada, porque estará sem aquele sentimento verdadeiro de servir, de ajudar, de ser bom, de ser caridoso. O Pai Nosso não deve ser tomado à conta de mera fórmula verbal, cujo poder esteja na quantidade de vezes que venha a ser pronunciado. É preciso recordar que, ao apresentar a oração dominical, Jesus propunha-se a mostrar aos discípulos como orar. Nele, portanto, temos o roteiro de nossa atitude na oração, dos sentimentos que devemos mobilizar a fim de que alcancemos a comunhão com a espiritualidade maior. Corre que o Pai Nosso, né, dentro daquilo que nós o conhecemos, daquelas frases, poucas frases que o compõem, na realidade ele não é usado como uma forma, um ritual que se deva, que se faça algumas vezes, que se diz, que se declara algumas vezes. Ele tem que ser dito, manifestado, de uma forma que acompanhe o sentimento mais profundo e variado que cada frase pode despertar em nós. Se não, vejamos. Começa Jesus dizendo: Pai nosso que estais no céu. Com Moisés, Deus era o Senhor dos exércitos, soberano despótico, terrível, que se vingava até a 4ª geração daqueles que o ofendiam. Jesus nos apresenta como Pai Celestial, que devemos evocar
com a mesma confiança de quando, nos verdes anos, buscamos a proteção materna, ou paterna, melhor dizendo. Uma grande diferença, né? Do Deus de Moisés, Deus dos exércitos, soberano, temido. Jesus dizendo, Pai Nosso, Ele está nos mostrando como é que devemos ver, enxergar, compreender, sentir Deus. Como nós vemos, sentimos o nosso próprio Pai. Veja, um ser imperfeito que nós respeitamos, nosso Pai, que dirá o Deus absoluto. Então, deixa Deus de ser aquele Senhor soberano dos exércitos, cruel, para ser um Pai, como nós costumamos ver naquele que nos criou, o Pai, né, da família, da mãe, dos irmãos. Diferença grande. Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é sagrado. A oração, por isso, não pode ser vulgarizada. Ainda que oremos várias vezes ao dia, é preciso fazê-lo sempre com muito respeito, mobilizando o que há de melhor em nós. O nome de Deus, né? Não usar o seu santo nome em vão. O nome de Deus deve ser respeitado como nós respeitamos o nome de nosso Pai, que deve ser usado criteriosamente, né? Mesmo que orando mais de umas vezes, como diz aqui o Richard, né? Deve ser feito, devemos fazê-lo com o maior respeito possível que nós possamos sentir, ter por aquele ser absoluto, criador, misericordioso, bondoso, infinito em todos os seus predicados. Venha a nós o teu reino. Jesus ensinava que o reino de Deus é uma realização íntima da criatura humana, representando a integração de nossa alma nos propósitos da criação. Começamos a construí-lo quando nos empolgamos pelo ideal de servir, trabalhando pela sua edificação na terra com a prática do bem, que nos eleva da inércia para a condição de colaboradores dos céus. Acabaremos por encontrá-lo em nosso próprio coração. Venha a nós o teu reino, o que significa que nós, qual que é o reino, para nós, qual que é o reino de Deus? Os céus, né? É uma concepção. Então, que este reino seja construído em nós, no nosso íntimo, na nossa alma, no nosso coração. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus é o reino do amor, da paz, da felicidade. É esse reino que nós estamos pedindo, buscando e tentando construir em nós. Venha a nós o teu reino, que nós possamos trazê-lo, fazê-lo, realizá-lo em nós. É isso que nós devemos pensar quando clamamos. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observando esta orientação, jamais seremos atingidos pelo desespero, pela revolta, pelo desânimo, aceitando a vida e seus eventos como um conjunto de experiências necessárias à nossa edificação, estaremos habilitados a fazer o melhor, conservando a paz e valorizando as experiências humanas. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós dissemos
declaramos essas palavras, nós estamos conscientes de que a vontade de Deus é soberana. Mas qual é a vontade de Deus que é soberana? É a sua justiça. Então nós estamos prontos para aceitar tudo aquilo que a vida nos coloca à frente. Tudo que nós defrontamos na vida, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se aonde nós estivermos, que nós sejamos capazes de respeitar a vontade de Deus, que nada mais é que continuarmos nossa vida, nossa luta, diante de tudo que ela nos apresenta, facilidades ou dificuldades, saúde ou doença, bem-estar ou não, dinheiro ou dificuldades ou falta. Tudo que a vida nos apresenta deve ser levado à frente com esforço, com luta, com fé, com coragem, com esperança e confiança na justiça divina, na razão de ser das coisas que a vida nos apresenta. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, pedimos. De Deus devemos esperar nosso sustento sempre, consciente, entretanto, de que o Senhor nos dá o trigo. Compete-nos o esforço de fazer o pão. Ele nos oferece os patrimônios da vida, mas o esforço de viver é nosso. O pão nosso de cada dia. Deus nos oferece, sempre nos ofereceu e sempre nos oferecerá o trigo, mas sempre teremos que nos esforçar, buscar e fazer o pão. Ele nos oferece o patrimônio da vida, mas o esforço de viver é nosso. O trabalho é uma das leis da natureza. O trabalho desperta a inteligência. O trabalho é uma obrigação, é um dever de todos aqueles que estão em condições e possam desenvolvê-los, realizá-los. Não só o trabalho remunerado, mas todo tipo de trabalho que o homem, o ser encarnado, possa realizar. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ninguém está isento de erros. Há tanto mal de que devemos pedir perdão a Deus. Por isso é preciso perdoar. Afinal, os que nos ofendem também são seus filhos. Como merecer o perdão de nosso Pai sem perdoar os nossos irmãos? Como amá-los odiando seus filhos? Por isso que Jesus respondeu a Pedro, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque nós, seres imperfeitos, também ainda, infelizmente, ofendemos. Somos ofensores de nossos irmãos, de luta, de caminhada. E para que sejamos agraciados com o perdão, só há uma condição: perdoar também. Então, por isso está ao condicional: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Proteção jamais nos faltará ante as arremetidas das sombras, desde que guardemos a disposição de fazer o melhor, consciente de que somos tentados não por circunstâncias exteriores, mas pelo mal que existe em nosso próprio coração. Então, quando nós pedimos, não nos deixai cair em tentação, mas livra de todo mal, a proteção maior que nós precisamos não é contra o mal exterior, é contra o próprio mal interior. É as nossas imperfeições, as nossas más tendências e inclinações
que nos tentam arrastar pelo caminho, pelos desfiladeiros. Então, é aí que nós precisamos de proteção. Jesus disse, vigiai e orai. Vigiando e orando, nós teremos a condição, a força, o preparo para superar esse inimigo interno, que são os nossos próprios pensamentos desajustados, nossas ideias não boas e tudo o que nos arrasta pelos caminhos do erro. E Jesus termina dizendo simplesmente, assim seja. Assim deve ser. Os princípios básicos apresentados na oração dominical constituem o roteiro de nossa comunhão com Deus. Conscientes de que na luta pela conquista da felicidade e da alegria, da paz e da afetividade, se fizermos um pouco, Deus fará o resto. Então, que assim seja. Seja feita a vontade de Deus diante da nossa luta, do nosso esforço, da nossa vontade, dedicação em sermos bons, em melhorarmos, em cumprirmos as leis de Deus, que resumidamente é aquela 10ª que nós encontramos nas 10 leis morais do livro 3 do Livro dos Espíritos, lei de amor, justiça e caridade. Se formos bons, se formos justos e caridosos, nós teremos condições, sobretudo no momento das nossas orações, de realmente adorarmos a Deus como este Pai, de agradecê-lo pelo tudo que temos recebido e de pedir essa ajuda, livrai-nos de todo mal, que nada mais é do que principalmente ajuda contra as nossas próprias imperfeições. Nós temos aqui algumas mensagens, nós vamos ler algumas delas do Emmanuel. A primeira que nós vamos ler é do livro Fonte Viva, psicografia do Chico, Espírito Emmanuel, a lição de número 164, titulada Diante de Deus, que é Pai Nosso. Inicia com Pai Nosso, né? Que é o versículo 9 do capítulo 6 de Mateus, dita por Jesus. E aqui Emmanuel nos diz: para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contenda e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Diante de Deus. É a mensagem de Emmanuel quando nós iniciamos Pai Nosso.
esse Deus, esse ser, esse eterno Criador de infinita bondade, amor e misericórdia, a quem possamos e devemos recorrer em todos os momentos de nossa vida. E aí, no livro Vinha de Luz, Emmanuel, através do professor Chico Xavier, na lição 57, não te afastes. E aí ele usa o versículo 13, que é o último do nosso estudo, né? Mas livra-nos do mal. A superfície do mundo é indiscutivelmente grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe, sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam ser declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defende-se contra os homens como se estes lhes fossem irmãos do caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem a que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas, repetindo as sublimes palavras da prece dominical, esquecem que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em isolar-se o aprendiz da santidade artificialista, e sim de fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz, da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz, igualmente, espírito de serviço até ao último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares de luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Interessante esse termina com a última frase, livra-nos do mal, né? O que não significa afastar-nos dos testemunhos, das lutas próprias e necessárias que a vida nos pede. Livrar-nos do mal é ajuda, é o amparo, é a orientação que nós recebemos do alto para podermos levar a bom tento, acertadamente, convenientemente, cada luta que a vida nos apresentar. Então fica aqui um estudo do Pai Nosso, né? Como orar, o que significa realmente a oração que nós temos que fazê-la, mesmo que se for dessas que nós já decoramos, que possamos enunciá-la
com o sentimento do coração, sobretudo, que nós possamos colocar nela. Lembrando, gente, que os estudos das segundas-feiras lá no Grupo Espírita e Fraternidade O Caminho de Damasco já se encontram sendo feitos presencialmente. E que, como nós não estamos gravando aquilo que lá é feito, como fazíamos antigamente, e depois lançávamos na internet, nós estamos ainda fazendo aqui através da gravação, para que sejam também colocados. Então, fica até uma próxima, que Deus os abençoe a todos e até.